bons resultados para os brasileiros na Libertadores, eu penso o seguinte, se você for olhar o contexto do jogo, vamos falar rapidinho então da Libertadores aqui. Foram só esses 4 jogos aqui, né? Ah, não, ainda tem Metropolitanos e o Nacional, mas isso aí não vai ter como ver porque começa daqui a pouco, 11 horas da noite. Se a gente for analisar aqui esses 4 jogos do dia na Libertadores da América, lógico que eu não consegui ver todos os 4 jogos, mas o gol de todos os jogos eu já vi. Assim, vou falar primeiro dos brasileiros e depois eu falo do The Strongest e dos argentinos, né? Tanto do Argentino Júnior quanto do River Plate. Cara, o Alianza Lima é um time de muitas participações em Libertadores, muito tradicional, mas eu não considero esse empate fora de casa um bom empate pro Atlético, olhando antes do jogo. Pela circunstância, a expulsão do Thiago Heleno no segundo tempo, acaba que é um empate, né? Ok, um empate razoável, porque você leva um pontinho fora de casa jogando com homem a menos. Mas se a gente for olhar para o grupo, o Atlético Mineiro vai jogar com o Libertad e eu acho que outros times não vão perder pontos para o Alianza Lima em momento nenhum. Apesar do Alianza Lima ter lá o Barcos, ter o Cueva, pode até estar mais forte do que foi em outras edições de Libertadores. Eu acho que para o Atlético acabou não sendo um bom jogo. E poderia ter vencido a partida pelas oportunidades que criou. Até como lembrou aqui o Lu Cruz, teve uma no primeiro tempo que o Vitor Roque ele pega ali uma bola na entrada da área, ele rabisca, abre para a direita e bate, não bate com muita força. Mas é um jogador muito bom. Teve também uma situação de contra-ataque no segundo tempo, que a bola é metida lá pela ponta esquerda. Agora esqueci o nome aí. O Pablo vem, bate de fora. Não bate com muita força ali, já com um homem a menos no finalzinho do jogo. Então, eu acho que o empate em si não é um bom empate fora de casa. A circunstância do jogo, com um homem a menos, acaba transformando esse empate em algo mais palatável. Pro Inter, bicho, também se a gente olhar a circunstância do jogo, um resultado que, vai lá, né? Tava perdendo até o finalzinho da partida, foi lá no finalzinho do jogo, conseguiu fazer o seu gol. Aí você sempre olha e fala, tá bom, pelo menos não perdeu, estava no finalzinho da partida. Não é um grupo difícil do Internacional, com Metropolitanos e Nacional, o Nacional do Uruguai, né, que vão jogar ainda nessa terça-feira. Mas eu acho assim, jogar na Colômbia sempre é um jogo difícil. Independente de Medellín, não é um time bobo. A gente olha até para a partida, o Inter não fez lá um jogo não fez um jogo necessariamente ruim. Então, assim, foi buscar o resultado. Eu ainda acho que o Inter está muito longe do seu melhor. Eu tenho dúvidas na escalação do Internacional. O Alan Patrick como até falaram aqui no chat, é o Alan Patrick mais 10. Ele é o cara que, não só pelo gol, mas ele tem sido o principal jogador. Eu olho para as individualidades, eu não acho o time ruim não do Internacional, cara. Numa boa. Você vê o Luiz Adriano, que já passou do auge, já, mas ele sabe fazer o trabalho de pivô. Sabe escorar. Não é um super artilheiro, mas ele trabalha bem ali naquela função. O DP não acho um bom jogador. O Maurício tem lá a sua dose de habilidades. Sabe, você vai pegando ali alguns jogadores e você, acho que tem qualidade, né, cara? Tem qualidade. O Pedro Henrique entrou hoje também, né? Acabou dando um gásinho ali no jogo, já no final da partida, tentando ajudar. Então, assim, eu acho que são jogadores que podem fazer do time do Inter um time mais competitivo do que é hoje. E aí, eu acho que para a gente falar depois desses outros jogos aqui do dia, Argentino Júnior 1-0 para cima do Independente Del Valle. Um baita de um resultado para o time argentino. Eu acho que foi um bom resultado até para o Corinthians. O Corinthians vai jogar na quinta-feira contra o Liverpool e tem a obrigação de ganhar, bem mais time do que o Liverpool do Uruguai. Então, o Corinthians, se a gente pensar que a disputa deve ser com o Independente Del Valle pelas primeiras posições, o Argentino Júnior ganhar é um bom resultado, mas aí acaba também colocando o Argentino Júnior na disputa, né? Se você for pensar em primeira posição pro lado do Corinthians, resultado bom, porque talvez o melhor time do grupo
ou compartilhado com o Corinthians, o melhor time do grupo, perdeu pontos fora de casa. Se você for pensar em classificação, lógico, estamos falando só da primeira rodada, né? Mais um time acaba entrando na disputa. E não é surpresa para a gente fechar aqui nos jogos o Strongest, ou The Strongest, vencer o River ou o River perder jogando na Argentina, jogando na Bolívia, na altitude. Eu falei logo assim que eu abri a live, vale a pena eu falar de novo aqui. Não ganha desde 1970 jogando no morro, jogando na altitude. Então pro River é uma dificuldade gigantesca jogar por lá. Porra, desde 70. A gente tá falando de quantos anos aí, cara? 52 anos sem ganhar em La Paz. 9 partidas desde então. Quer dizer, jogou 9 partidas lá, empatou 3 e perdeu 4. Ganhou só 2, a última em 1970, quando o futebol boliviano era outro futebol. Se você acha que existe uma distância hoje, existe uma distância ainda maior lá atrás. Então, não é surpreendente, mas é só uma demonstração do quão difícil é esse grupo que tem o Fluminense e também o Sporting Cristal do Peru. Porque é duro demais jogar lá no morro. Se o The Strongest fizer, ou se o Strongest fizer o que fez com o River com todos os adversários, já vai ter 9 pontos. Já vai para 9. E aí qualquer resultadinho fora de casa, que é muito difícil, você deve contar nos dedos aí, talvez em 2 mãos, quantidade de bons resultados que os times bolivianos alcançaram fora da altitude, mas o Strongest fica aí com a possibilidade de qualquer pontinho somado fora de casa dar uma ótima condição para a equipe. E o River, irmão, o lado bom para o torcedor do River Plate, que vai se apegando a números, o River foi campeão da Libertadores 4 vezes, né? As estreias quando foi campeão. Em 1986, empatou com o Argentino Júnior. Em 1996, 0-0. Em 1996, empatou com o São Lourenço, 1-1. Em 2015, perdeu para o San José de Oruro, mais uma situação de altitude, por 2-0. E em 2018, empatou com o Flamengo 2-2. Então, nunca venceu numa estreia em campanha que foi campeão. É uma notícia boa para o torcedor do River, todos esses jogos como visitante para o River Plate. Foi só o primeiro dia de Libertadores, tá, gente? Então, vamos ter muita coisa para acontecer, mas já demonstra aí um equilíbrio bem interessante nesse primeiro dia de Libertadores. Como eu falei, vai ter um jogo ainda a ser completado, mas esse eu não vou ter condições de comentar, Metropolitanos e Nacional. Beleza? E a galera que estiver vendo esse corte depois no YouTube, deixa o like, tá? Se inscreve no canal e saiba que eu faço análises também na Twitch. Beleza? A Libertadores é assim, irmão. A Libertadores é desse jeito. Aí os caras falam assim, pô, dá palpite para os jogos de amanhã. Por que não, né? Só dos brasileiros, né? Flamengo 4-0 para cima do Alcas. Aliás, falando em palpites, quem quiser palpitar é só ir lá na Estrela Bet, né? Lembro sempre, tá a fim de palpitar? Vai lá no site da minha parceira Estrela Bet, deixe seu palpite, sempre com responsabilidade, tá ligado? Na moralzinha, sem exagerar, sem gastar o dinheiro do mês, nada disso. Vai lá, Estrela Bet, faz a bonito e tá tudo certo. Alcas e Flamengo. Flamengo metendo uns 3-4-0 para cima do Alcas. Aqui o Atlético, já que querem todos os resultados, o Atlético Nacional vai patronar o Patronato de 3-1 fora. Esse aqui é jogo duro, 2-2 Cerro Porteño em Barcelona. O Racing vai ganhar o Ñublense por 2-0. Já o palpite para Fluminense e Sporting Cristal. O Palmeiras, cara, se for com o time todo reserva, eu te falo, eu acho que o Palmeiras, mesmo com o time reserva, o Palmeiras pode ganhar lá.
É difícil jogar no Hernando Siles, onde o River tomou 3-1, mas o Palmeiras, ele sabe, ele é muito mais experiente. O Palmeiras atual, ele é muito mais time do ponto de vista de equilíbrio de técnico e de time do que o River. Mas jogar lá é duro. Mas eu boto fé no Palmeiras, 3-1 Palmeiras lá no Morro. Deportivo Pereira e Colo-Colo, Modorrento 0-0. Na quinta-feira, Liverpool e Corinthians, Corinthians 2-0. O Atlético Mineiro vai vencer o Libertad também na quinta por 2-0. O Boca, quem é o novo técnico do Boca, hein? Foi escolhido já? Foi escolhido o novo técnico? Eu vi que o Tata Martino estava sendo debatido lá, mas tem um novo diretor técnico. Tata recusou, então ainda não tem treinador lá. Mas o Boca vai ganhar do Monaguas, 2-0. O Olímpia vai empatar com o Melgar 0-0. E Sporting Cristal e Fluminense, jogo complicadíssimo, jogo duríssimo, lá no Peru, lá em Lima. O Fluminense não perder já é um baita de um resultado fora de casa, tá? Mas o meu palpite aqui é Fluminense 3, Sporting Cristal 2. Daquele jeitinho, tá? Daquele jeitinho. Confrontinho já para abrir Libertadores com o coração na boca. O Sporting Cristal do professor Thiago Nunes. Eu acho engraçado, né? Que os caras falam assim, tá de sacanagem, o Sporting Cristal é fraquíssimo. O Riaco, eu te falo o seguinte, sem duvidar aqui da tua capacidade de acompanhar o futebol peruano. Mas eu acho muito difícil que você esteja trazendo uma opinião embasada em análise. Muito difícil. Se a gente for olhar o momento do Sporting Cristal, o time quando saiu o sorteio era líder do campeonato peruano. Tá? Agora ele está atrás do Alianza Lima depois dessa última rodada, porque no final de semana o Sporting Cristal empatou com um homem a menos, na sexta-feira, na verdade, com um homem a menos no segundo tempo todo, com o Deportivo Municipal fora de casa. E aí só se defendeu no segundo tempo. Mas eu acho que é jogo duro e tem que respeitar o Thiago Nunes, pô. Se tem alguém que conhece o futebol brasileiro entre treinadores que vêm de fora, né, ou de times de fora, é o Thiago Nunes. Lá não tem altitude nenhuma. Lima, na capital do Peru, não tem nenhuma altitude. Então, essa também não é uma questão para o time do Fluminense amanhã. A obrigação para o Fluminense amanhã é ganhar do Sporting Cristal. É assim que eu coloco. E meu palpite é um 3-2 daqueles de muita emoção.